O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 54. Bobazin. Os fardos dos 9 se tornaram os meus. Por que devo suportar a loucura deles todos? Oh, Todo-Poderoso, livrai-me. Data: Palahizes, do ano de 1173, número desconhecido de segundos antes da morte. O indivíduo era um rico olhos claros, amostra coletada de segunda mão. O frio ar noturno trazia a ameaça da chegada breve do inverno. Dalinar vestia uma longa e espessa casaca de uniforme sobre calças e camisa, abotoada rigidamente até o peito e colarinho, e era longa na parte traseira e nas laterais, chegando até suas canelas, fluindo na cintura como um manto. Em anos anteriores, a casaca poderia ter sido usada com um takama, embora Dalinar nunca houvesse apreciado aqueles trajes semelhantes às saias. O propósito do uniforme nunca foi a moda ou a tradição, mas deixá-lo facilmente distinguível para aqueles que o seguiam. Ele não veria tanto problema nos uniformes dos outros olhos claros se eles ao menos usassem as próprias cores. Ele adentrou a planície de banquetes do rei. Pedestais haviam sido colocados nas laterais, onde os braseiros costumavam ficar, cada um deles portando um dos novos fabriais que emitiam calor. Os córregos entre as ilhas haviam diminuído até um fio. O gelo havia parado de derreter nas terras altas. O comparecimento no banquete daquela noite foi pequeno, embora isso fosse aparente principalmente nas 4 ilhas, que não eram do rei. Nas ilhas que davam acesso a Elhokar e aos grão-príncipes, as pessoas participariam mesmo se o banquete fosse celebrado no meio de uma grande tormenta. Dalinar andou pelo caminho central, e Navani, sentada à mesa de jantar das mulheres, encontrou seu olhar. Ela virou o rosto, talvez ainda se lembrando das suas palavras ríspidas do último encontro. Riso não estava no seu lugar costumeiro, insultando aqueles que chegavam à ilha do rei. De fato, ele não estava em lugar algum. Não surpreende, pensou Dalinar. Riso não gostava de ser previsível. Ele passara vários banquetes recentes no seu pedestal, distribuindo insultos. Provavelmente achava que já havia esgotado aquela tática. Todos os 9 outros grão-príncipes estavam presentes. A maneira como tratavam Dalinar tornara-se rígida e distante desde que haviam recusado seus pedidos de lutarem juntos, como se tivessem ficado ofendidos pela simples oferta. Olhos claros inferiores faziam alianças, mas os grão-príncipes eram como reis e consideravam uns aos outros rivais a serem mantidos a uma distância segura. Dalinar mandou um criado trazer-lhe comida e sentou-se à mesa. Tinha sido atrasado para o jantar pelos relatórios das companhias que chamara de volta ao acampamento. Então foi um dos últimos a comer. A maioria dos outros já estava confraternizando. À direita, a filha de um oficial estava tocando uma serena melodia de flauta para um grupo de ouvintes. À esquerda, 3 mulheres com cadernos de desenho estavam rascunhando o mesmo homem. Mulheres costumavam se desafiar para duelos, assim como os homens faziam com espadas fractais, embora raramente usassem essa palavra. Eram sempre competições amistosas ou jogos de talento. Sua comida chegou, estagma ao vapor, um tubérculo marrom que crescia em poças profundas. Sobre uma cama de taleu cozido, o grão estava inchado, e toda a refeição estava coberta de um molho marrom espesso e apimentado. Ele sacou sua faca e cortou uma fatia da ponta do estagma. Usando a faca para passar taleu no topo, ele pegou o pedaço com a mão e começou a comer. A refeição estava bem temperada e quente, provavelmente devido à friagem, e bastante saborosa de se comer. O vapor do prato enivoado, o ar diante dele. Até então, Jasnah não havia respondido sobre sua visão, embora Navani alegasse que poderia encontrar algo por conta própria. Ela também era uma erudita renomada, embora seus interesses sempre houvessem se voltado mais para fabriais. Ele olhou de relance. Teria sido um tolo em ofendê-la daquele jeito? Será que isso a levaria a usar a informação de suas visões contra ele? Não, ela não seria tão mesquinha. Navani realmente parecia se importar com ele, embora sua afeição fosse imprópria. As cadeiras ao seu redor estavam vazias. Ele estava se tornando um pária. Primeiro, devido à sua conversa sobre os códigos.
Depois, por conta das tentativas de fazer com que os grão-príncipes trabalhassem com ele, e finalmente devido à investigação de Sadeias. Não era de se admirar que Adolin estivesse preocupado. Subitamente, alguém se esgueirou para o assento ao lado de Dalinar, vestindo um manto preto contra a friagem. Não era nenhum dos grãos-príncipes. Quem ousaria? A figura abaixou o capuz, revelando o rosto aquilino de Riso. Um rosto anguloso e pontudo, com nariz e mandíbula marcantes, sobrancelhas delicadas e olhos aguçados. Dalinar suspirou, esperando pelo fluxo inevitável de gracejos astutos até demais. Riso, contudo, nada disse. Ele inspecionou a multidão com expressão séria. Sim, pensou Dalinar. Adolin também tem razão sobre ele. Dalinar havia julgado o homem de maneira excessivamente ríspida no passado. Ele não era o tolo que alguns dos seus antecessores haviam sido. Riso continuou em silêncio, e Dalinar decidiu que talvez a peça do homem naquela noite fosse sentar-se ao lado das pessoas e deixá-las nervosas. Não era lá uma grande peça, mas Dalinar frequentemente não entendia as ações de Riso. Talvez fosse terrivelmente inteligente para alguém que compreendesse. Dalinar voltou à sua refeição. Os ventos estão mudando, sussurrou Riso. Dalinar olhou de relance. Os olhos de Riso se estreitaram e ele sondou o céu noturno. Já está acontecendo há alguns meses. Um furacão, se deslocando e se agitando, soprando-nos em círculos, como um mundo girando. Mas não podemos vê-lo porque somos parte dele. Mundo girando? Que bobagem é essa? A bobagem dos homens que se importam, Dalinar, respondeu Riso, e o brilho daqueles que não se importam. Os segundos dependem dos primeiros, mas também exploram os primeiros, enquanto os primeiros não compreendem os segundos, esperando que eles sejam mais como os primeiros. E todos os jogos deles roubam o nosso tempo, segundo a segundo. Riso, Dalinar suspirou. Não estou com cabeça para isso esta noite. Sinto muito se não estou captando sua intenção, mas não faço ideia do que isso significa. Eu sei, respondeu Riso. Então olhou direto para ele. Adonalcium. Dalinar franziu o senho ainda mais. O quê? Riso fitou-o atentamente. Já ouviu falar nesse termo, Dalinar? O quê? Nada, respondeu Riso. Ele parecia preocupado, diferente do seu jeito usual. Bobagem, baboseira, figle de graque. Não é estranho que palavras sem sentido frequentemente soem como outras palavras, cortadas e desmembradas, depois costuradas como algo parecido, mas totalmente diferentes ao mesmo tempo? Dalinar franziu o senho. Será que isso poderia ser feito com um homem? Desmontá-lo, emoção a emoção, pedaço a pedaço, bocado sangrento a bocado sangrento. Então combinar tudo de volta como algo novo, como um Aimiano daisiano. Se você montar algum homem desse jeito, Dalinar, certifique-se de chamá-lo de bobagem, em minha homenagem, ou talvez de bobacim. Esse é o seu nome, então? Seu verdadeiro nome? Não, meu amigo, respondeu Riso, se levantando. Eu abandonei meu verdadeiro nome, mas quando nos encontrarmos de novo, vou pensar em um nome bem inteligente para você me chamar. Até então, Riso bastará, ou, se preferir, pode me chamar de Royd. Tome cuidado. Sadeias está planejando uma revelação no banquete desta noite, embora eu não saiba o que é. Adeus. Sinto muito por não ter insultado você mais vezes. Espere, você está partindo? É preciso. Espero voltar. Voltarei, se não for morto. Provavelmente voltarei de qualquer jeito. Peço desculpas ao seu sobrinho por mim. Ele não vai ficar feliz, disse Dalinar. Ele gosta de você. Sim, é um dos seus traços mais admiráveis, comentou Riso. Junto com me pagar, deixar que eu coma sua comida tão cara e me dar a oportunidade de fazer pouco dos seus amigos. Mas o Cosmir, infelizmente, tem precedência sobre comida grátis. Tome cuidado, Dalinar. A vida aqui está ficando perigosa e você está bem no centro da coisa. Riso assentiu, então sumiu na noite. Ele ergueu seu capuz e logo Dalinar não conseguiu mais diferenciá-lo da escuridão. Dalinar voltou à sua refeição.
Sadeias está planejando uma revelação no banquete desta noite, embora eu não saiba o que é. Riso raramente se enganava, embora quase sempre agisse estranho. Estaria realmente partindo? Ou ainda estaria no acampamento de manhã, rindo da peça que pregara em Dalinar? Não, não era uma peça. Ele acenou para um criado-mestre vestido de preto e branco. Vá chamar meu filho mais velho. O criado fez uma mesura e retirou-se. Dalinar comeu o resto da sua refeição em silêncio, olhando ocasionalmente para Sadeias e Elhokar. Não estavam mais na mesa de jantar. Então, a esposa de Sadeias havia se juntado a eles. E Alai era uma mulher curvilínea, que supostamente pintava o cabelo. Isso indicava sangue estrangeiro no passado da família. O cabelo aletiano sempre aparecia em proporção à quantidade de sangue aletiano do indivíduo. Sangue estrangeiro significava fios esparsos de outra cor. Ironicamente, a miscigenação era muito mais comum em olhos claros do que em olhos escuros. Olhos escuros raramente se casavam com estrangeiros, mas as casas aletianas frequentemente precisavam de alianças ou de dinheiro de fora. Depois de terminar seu prato, Dalinar deixou a mesa do rei e foi para a ilha propriamente dita. A mulher ainda estava tocando sua canção melancólica. Ela era muito boa. Alguns momentos depois, Adolin chegou à ilha do rei e apressou-se até Dalinar. Pai, você me chamou? Fique por perto. Riso me contou que Sadeias planeja fazer uma tempestade com alguma coisa hoje. A expressão de Adolin tornou-se sombria. Então é hora de partir. Não, precisamos ver como isso vai se desdobrar. Pai, mas você pode se preparar, disse Dalinar em voz baixa, só por via das dúvidas. Convidou oficiais da nossa guarda para o banquete desta noite? Convidei, respondeu Adolin. 6. Estou dando meu convite adicional para a Ilha do Rei. Informe-os. E o guarda do rei? Eu garanti de que alguns dos soldados guardando a ilha esta noite estão entre os mais leais ao senhor. Adolin indicou com a cabeça uma área em penumbra na lateral da planície de banquetes. Acho que devemos nos posicionar ali. Será uma boa linha de retirada caso o rei tente prendê-lo. Ainda não acho que vai chegar a isso. Você não tem como ter certeza. Afinal de contas, Elhokar permitiu essa investigação para começar. Ele está ficando cada vez mais paranoico. Dalinar olhou de relance para o rei. O homem mais jovem quase sempre usava sua armadura fractal atualmente, embora não estivesse com ela no momento. Parecia estar continuamente tenso, espiando por cima do ombro, o olhar vigiando todos os lados. Me avise quando os homens estiverem em posição, disse Dalinar. Adolin assentiu, se afastando rapidamente. A situação fez com que Dalinar tivesse pouca vontade de socializar. Ainda assim, ficar parado sozinho, com um ar embaraçado, não era melhor. Então ele foi até onde o grão-príncipe Ratan estava conversando com um pequeno grupo de olhos claros, ao lado da fogueira principal. Eles saudaram Dalinar com um aceno de cabeça quando ele chegou. Apesar da maneira como o estavam tratando, de modo geral, nunca o excluiriam em um banquete como aquele. Simplesmente não era coisa que se fazia a alguém da sua posição. Ah, Lumínobre Dalinar, disse Ratan da sua maneira suave e excessivamente polida. O homem esguio e de pescoço longo vestia uma camisa verde de babado sob uma casaca semelhante a uma túnica, com um cachecol de seda em verde mais escuro ao redor do pescoço. Trazia um rubi de brilho tênue em cada um dos dedos. As gemas haviam sido parte de sua luz das tempestades, drenada por um fabrial feito para esse propósito. Dos 4 companheiros de Ratan, 2 eram olhos claros inferiores, e um deles era um fervoroso baixo e vestido de branco que Dalinar não conhecia. O último era um homem nataniano, usando luvas vermelhas sob a pele azulada, com cabelos muito brancos com 2 cachos, pintados de vermelho vivo, trançados para pender junto às suas bochechas. Era um dignitário visitante. Dalinar já o vira antes nos banquetes. Como era mesmo seu nome? Diga-me, Lumínobre Dalinar, falou Ratan. Tem prestado atenção no conflito entre os Tucarenos e os Emulianos? É um conflito religioso, não é? Indagou Dalinar. Ambos eram reinos macabaquianos na costa sul, onde o comércio era abundante e lucrativo. Religioso? Disse o homem de Natan.
Não diria isso. Todos os conflitos são de natureza essencialmente econômica. Alnak. Lembrou-se Dalinar. É esse o nome dele. O homem falava com um sotaque arejado, estendendo demais os sons A e O. O dinheiro está por trás de todas as guerras, continuou Alnak. A religião é apenas uma desculpa, ou talvez uma justificativa. A diferença? Perguntou o fervoroso, obviamente ofendido com o tom de Alnak. Claro que há, respondeu Alnak. Uma desculpa é o que se usa depois que o ato está feito. Já uma justificativa é o que se oferece antes. Eu diria que desculpa é algo que se afirma, mas em que não se acredita, Nakyali, disse Atan, usando a forma elevada do nome de Alnak. Já é uma justificativa, é algo que realmente se acredita. Por que tal demonstração de respeito? O homem devia ter algo que Atan desejava. Ainda assim, continuou Alnak. Essa guerra, em particular, é pela cidade de Sazem-Alexdar, que os Emulianos tornaram sua capital. É uma excelente cidade comercial, e os Tucarenos a querem para si. Já ouvi falar de Sazem-Alexdar, observou Dalinar, esfregando o queixo. A cidade é realmente espetacular, preenchendo fendas recortadas na pedra. De fato, concordou Alnak. Há uma composição específica na rocha local que permite que a água seja drenada. O formato dela é maravilhoso. É obviamente uma das cidades do alvorecer. Minha esposa adoraria comentar a respeito, disse Atan. Ela estuda as cidades do alvorecer. A planta da cidade é importante para a religião emuliana, explicou o fervoroso. Eles alegam que é sua terra ancestral, uma bênção que receberam dos arautos. E os tucarenos são liderados por aquele sacerdote divino, Tezin. Então o conflito é de natureza religiosa. Se a cidade não fosse um porto tão fantástico, seriam eles tão persistentes em proclamar sua significância religiosa? Protestou Alnak. Acho que não. Eles são pagãos, afinal de contas. Então não podemos presumir que sua religião tenha verdadeira importância. Conversas sobre as cidades do alvorecer andavam populares entre os olhos claros. A ideia de que certas cidades podiam traçar suas origens até os cantores do alvorecer, talvez... Algum dos senhores já ouviu falar em algum lugar chamado Forte Febripetra? Perguntou Dalinar. Os outros balançaram a cabeça. Até Alnak nada tinha a dizer. Por quê? Indagou Atan. Só curiosidade. A conversa continuou, mas Dalinar deixou sua atenção voltar a Elocare e seu círculo de assistentes. Quando Sadeias faria sua declaração, se pretendia sugerir que Dalinar fosse preso, não faria isso em um banquete, faria? Dalinar forçou sua atenção de volta à conversa. Realmente devia prestar mais atenção ao que estava acontecendo no mundo. Houve uma época em que notícias de quais reinos estavam em conflito o fascinavam. Tanta coisa havia mudado desde o início das visões. Talvez não seja de natureza econômica ou religiosa, disse Ratan, tentando dar um fim à discussão. Todo mundo sabe que as tribos macabaquianas guardam estranhos rancores. Talvez, concedeu Alnak. Isso importa? Perguntou Dalinar. Os outros se viraram para ele. É só mais uma guerra. Se não estivessem lutando um com o outro, descobririam outros grupos para atacar. É o que fazemos. Vingança, honra, riquezas, religião. Todos esses motivos só produzem o mesmo resultado. Os outros se calaram, o silêncio rapidamente tornando-se embaraçoso. Qual é o devotário de sua crença, Luminumbre Dalinar? Indagou Ratan pensativo, como se tentasse se lembrar de algo que esquecera. A Ordem de Talenelat. Ah, disse Ratan. Sim, faz sentido. Eles detestam discutir sobre religião. O senhor deve considerar essa discussão tediosa ao extremo. Uma saída segura da conversa. Dalinar sorriu, assentindo em agradecimento à polidez de Ratan. A Ordem de Talenelat, disse Alnak. Sempre pensei que fosse um devotário de pessoas inferiores. Isso vindo de um nataniano. Comentou o fervoroso, com ar formal. Minha família sempre foi devotadamente Vorin. Sim, replicou o fervoroso, de maneira bastante conveniente, já que sua família usou seus laços Vorins para negociar vantajosamente em Alecar.
Me pergunto se você é igualmente devoto quando não está em nosso solo. Não preciso ser insultado dessa maneira. Irritou-se Alnak. Ele deu as costas e saiu pisando duro, fazendo com que Ratan levantasse uma mão. Nakali! Chamou Ratan, correndo atrás dele, ansioso. Por favor, ignore-o. Chato insuportável, disse o fervoroso em voz baixa, tomando um gole do seu vinho. Laranja, naturalmente, já que era um homem do clero. Dalinar franziu o senho para ele. Você é ousado, fervoroso, disse com severidade, a ponto de ser tolo, talvez. Insultou um homem com quem Ratan deseja fazer negócios. Na verdade, eu pertenço ao Luminobre Ratan, confessou o fervoroso. Ele me pediu que insultasse seu convidado. O Luminobre Ratan quer que Alnak pense que ele está envergonhado. Agora, quando Ratan concordar rapidamente com as exigências de Alnak, o estrangeiro vai pensar que foi por causa disso, e não vai atrasar a assinatura do contrato por suspeita de que o processo está indo fácil demais. Ah, naturalmente. Dalinar olhou para o par que se afastava. Eles vão muito longe para conseguir o que querem. Levando isso em consideração, o que Dalinar devia pensar sobre a aparente polidez de Ratan, anteriormente quando dera a ele um motivo para explicar seu desdém pelo conflito, estaria Ratan preparando Dalinar para alguma manipulação? O fervoroso limpou a garganta. Eu agradeceria se o senhor não repetisse para ninguém o que acabei de contar-lhe, Luminobre. Dalinar notou Adolin voltando para a Ilha do Rei, acompanhado por 6 dos seus oficiais, em uniforme e portando suas espadas. Então, por que me contou em primeiro lugar? Perguntou Dalinar, voltando sua atenção para o homem de trajes brancos. Assim como Ratan deseja que seu parceiro nos negócios saiba de sua boa vontade, eu gostaria que soubesse da minha boa vontade para com o senhor, Luminobre. Dalinar franziu o senho. Nunca tivera muito contato com os fervorosos. Seu devotário era simples e direto. Dalinar já lidava com política suficiente na corte. Não desejava se envolver em política religiosa. Por quê? De que importa se você tem boa vontade para comigo? O fervoroso sorriu. Conversaremos com o senhor novamente. Ele fez uma profunda mesura e retirou-se. Dalinar estava prestes a exigir mais explicações, mas Adolin chegou, olhando o fervoroso se afastar. O que houve? Dalinar apenas balançou a cabeça. Fervorosos não deviam se envolver em política, fosse qual fosse seu devotário. Eles haviam sido oficialmente proibidos disso desde a hierocracia. Mas como na maioria das situações na vida, o ideal e a realidade eram coisas distintas. Os olhos claros não conseguiam deixar de usar os fervorosos nos seus esquemas. E assim, cada vez mais, os devotários faziam parte das intrigas da corte. Pai? Chamou Adolin. Os homens estão em suas posições. Ótimo, respondeu Dalinar. Ele travou o maxilar e então cruzou a pequena ilha. Daria um fim naquele fiasco, de uma vez por todas. Ao passar pela fogueira, uma densa onda de calor fez o lado esquerdo do seu rosto suar, enquanto o lado direito permanecia frio, devido ao clima do outono. Adolin se apressou para caminhar ao seu lado, a mão na espada embainhada. Pai, o que estamos fazendo? Sendo provocadores, respondeu Dalinar, avançando a passos largos para onde Elhokar e Sadeias estavam conversando. Sua multidão de bajuladores abriu espaço para Dalinar com relutância. E pensar que... O rei se interrompeu, olhando para Dalinar. Sim, tio. Sadeias, disse Dalinar. Qual é a situação da sua investigação sobre a cela cortada? Sadeias pareceu atônito. Ele segurava uma taça de vinho violeta na mão direita, seu longo robe de veludo vermelho aberto na frente, exibindo uma camisa branca. Dalinar, você está... Sua investigação, Sadeias, repetiu Dalinar com firmeza. Sadeias suspirou, olhando para Elhokar. Vossa Majestade, na verdade, estava planejando fazer um pronunciamento sobre esse tema hoje à noite. Ia esperar até mais tarde, mas se Dalinar insiste tanto... Eu insisto. Ah, vá em frente, Sadeias, disse o rei. Agora fiquei curioso. O rei acenou para um criado, que imediatamente silenciou a flautista.
enquanto outro criado tocava sinos para pedir silêncio. Em instantes, todos na ilha se calaram. Sadeias fez uma careta para Dalinar, que de certo modo expressou a mensagem: "Você pediu, velho amigo." Dalinar cruzou os braços, o olhar fixo em Sadeias. Seus 6 homens da guarda cobalto se colocaram atrás dele, e Dalinar percebeu como um grupo similar de oficiais olhos claros do acampamento de guerra de Sadeias estava a postos ali perto. "Bem, eu não planejava ter tamanha audiência", disse Sadeias. "Na maior parte, isso foi planejado apenas para Vossa Majestade." "Duvido", pensou Dalinar, tentando suprimir sua ansiedade. O que faria se Adolin estivesse certo e Sadeias o acusasse de tentar assassinar Elhokar? Seria de fato o fim de Elhokar. Dalinar não se entregaria pacificamente, e os acampamentos de guerra se voltariam uns contra os outros. A paz instável que os unira pela última década chegaria ao fim. Elhokar nunca seria capaz de impedir. Além disso, se acabasse em batalha, as coisas não correriam bem para Dalinar. Os outros haviam se distanciado dele. Já teria problemas o bastante enfrentando Sadeias. Se vários dos outros se unissem contra ele, acabaria caindo em horrível desvantagem. Podia ver por que Adolin achava incrivelmente tolo ter dado ouvido às visões. E ainda assim, em um momento poderosamente surreal, Dalinar sentiu que havia feito a coisa certa. Nunca sentira tanta certeza quanto naquele momento, preparando-se para ser condenado. "Sadeias, não me canse com seu senso de drama", disse Elhokar. "Eles estão ouvindo, eu estou ouvindo. Dalinar parece prestes a explodir. Fale!" "Muito bem", disse Sadeias, entregando seu vinho a um criado. "Minha primeira tarefa como grão-príncipe da informação foi descobrir a verdadeira natureza da tentativa contra a vida de Sua Majestade durante a caçada de Grã-Carapaça." Ele acenou para um dos seus homens, que saiu apressadamente. Outro se adiantou, entregando a correia de couro rompida a Sadeias. "Levei essa correia a 3 coureiros em 3 diferentes acampamentos de guerra. Cada um deles chegou à mesma conclusão: ela foi cortada. O couro é relativamente novo e estava bem cuidado, como provado pela falta de rachaduras e ressecamento em outras áreas. O corte é demasiadamente homogêneo. Alguém a cortou." Dalinar sentiu uma horrível antecipação. Isso era próximo do que havia descoberto, mas estava sendo apresentado da pior maneira possível. "Com qual propósito?" começou Dalinar. Sadeias levantou a mão. "Por favor, grão-príncipe. Primeiro o senhor exige um relatório, depois me interrompe?" Dalinar calou-se. Ao seu redor, vários olhos claros importantes estavam se reunindo. Podia sentir a tensão deles. "Mas quando ela foi cortada?" indagou Sadeias, voltando-se para a multidão. Ele tinha mesmo um gosto pelo drama. "Isso era essencial, como podem ver. Entrevistei vários homens que estiveram na caçada. Nenhum deles relatou ter visto nada específico, embora todos se lembrassem de um evento estranho. A hora em que o lumínobre Dalinar e Sua Majestade correram até uma formação rochosa, um momento quando Dalinar e o rei estiveram sozinhos. Foram ouvidos sussurros das pessoas nos fundos. Contudo, havia um problema", continuou Sadeias. "Um problema que o próprio Dalinar levantou. Por que cortar a correia da sela de um fractário? Um movimento estúpido. Uma queda de cavalo não seria muito perigosa para um homem vestindo uma armadura fractal." A um lado, o criado que Sadeias havia mandado embora voltou, conduzindo um jovem com cabelo louro entremeado de fios pretos. Sadeias pegou algo de uma bolsa em sua cintura e o ergueu. Uma grande safira. Não estava infundida. De fato, olhando mais de perto, Dalinar pôde ver que estava rachada. Ela não poderia mais conter luz das tempestades. "A questão me levou a investigar a armadura fractal do rei", disse Sadeias. 8 das 10 safiras usadas para infundir sua armadura ficaram rachadas depois da batalha. "Acontece?" disse Adolin, se pondo ao lado de Dalinar, a mão na espada. "Sempre perdemos algumas em toda a batalha." "Mas 8? perguntou Sadeias. "1 ou 2 é normal, mas já perdeu 8 em uma única batalha antes, jovem Colin?"
A única resposta de Adolin foi um olhar raivoso. Sadeias guardou a gema, acenando para o jovem que seus homens haviam trazido. Este é um dos cavalariços empregados pelo rei. Finn, não é mesmo? Sim, Luminobre. Gaguejou o menino. Não devia ter mais que 12 anos. O que foi que me contou antes, Finn? Por favor, diga novamente para que todos possam ouvir. O jovem olhos escuros se encolheu, parecendo nauseado. Bem, Luminobre, senhor, foi exatamente isso. Todo mundo falou que a cela foi verificada no acampamento do Luminobre Dalinar, e imagino que tenha sido, de verdade, mas fui eu que preparei o cavalo de Sua Majestade antes que ele fosse entregue aos homens do Luminobre Dalinar, e eu verifiquei mesmo, eu juro. Coloquei sua cela favorita e tudo mais, mas... O coração de Dalinar acelerou. Teve que se controlar para não invocar sua espada. Mas o quê? Perguntou Sadeias a Finn. Mas quando os cavalariços chefes do rei passaram com o cavalo a caminho do acampamento do grão-príncipe Dalinar, ele estava usando uma cela diferente. Eu juro. Várias das pessoas ao redor deles pareceram confusos com essa confissão. Ahá, disse Adolin, apontando. Mas isso aconteceu no complexo palaciano do rei. De fato, Sadeias levantou uma sobrancelha para Adolin. Muito astuto da sua parte, jovem Colin. Essa descoberta, somada às gemas rachadas, tem significado. Suspeito que a pessoa que tentou matar Sua Majestade plantou na sua armadura fractal gemas danificadas, que rachariam quando forçadas, perdendo sua luz das tempestades. Então, enfraqueceu a cinta da cela com um corte cuidadoso. A esperança era de que Sua Majestade caísse enquanto lutava com uma carapaça, permitindo que a criatura o atacasse. As gemas falhariam, a armadura quebraria, e Sua Majestade pareceria em um acidente durante uma caçada. Sadeias levantou um dedo quando a multidão recomeçou a sussurrar. Contudo, é importante notar que esses eventos, a troca da cela ou a inclusão das gemas, só podem ter acontecido antes que Sua Majestade se encontrasse com Dalinar. Parece-me que Dalinar é um suspeito bastante improvável. Na verdade, minha hipótese atual é que o culpado seja alguém que foi ofendido pelo Luminobre Dalinar. Essa pessoa quis que todos nós pensássemos que ele podia estar envolvido. Talvez a real intenção nem fosse matar Sua Majestade, e sim apenas jogar suspeitas sobre Dalinar. A ilha ficou em silêncio, sem um sussurro sequer. Dalinar estava atordoado. Eu estava certo. Adolin finalmente rompeu o silêncio. O quê? Todas as evidências apontam para a inocência do seu pai, Adolin, disse Sadeias pacientemente. Você considera isso surpreendente? Não, mas... Adolin franziu a testa. Ao redor, os olhos claros começaram a conversar, soando desapontados, e foram se dispersando. Os oficiais de Dalinar permaneceram atrás dele, como se esperassem um ataque surpresa. Pelo sangue dos meus pais, pensou Dalinar, o que isso significa? Sadeias mandou que os homens levassem o cavalariço embora, então acenou com a cabeça para Elocar, e retirou-se na direção das bandejas, onde vinho aquecido aguardava em cântaros, junto de pães torrados. Dalinar alcançou Sadeias enquanto o homem mais baixo enchia um pequeno prato. Dalinar tomou-o pelo braço, sentindo com o tecido macio da roupa de Sadeias. Sadeias o encarou, levantando uma sobrancelha. Obrigado, disse Dalinar em voz baixa, por não levar isso adiante. Atrás dele, a flautista voltou a tocar. Por não levar o que adiante? Indagou Sadeias, pousando seu pequeno prato depois se soltando dos dedos de Dalinar. Eu esperava fazer essa apresentação depois de ter descoberto provas mais concretas de que você não estava envolvido. Infelizmente, pressionado desse jeito, o melhor que pude fazer foi indicar que seu envolvimento era improvável. Temo que alguns rumores ainda persistirão. Espere, você queria provar a minha inocência? Sadeias fechou a cara, pegando novamente seu prato. Sabe qual é o seu problema, Dalinar? Por que todo mundo começou a achá-lo tão cansativo? Dalinar não respondeu. A presunção. Você se tornou extremamente arrogante. Sim,
Eu pedi a Elhokar essa posição para que pudesse provar que você era inocente. É tão tormentosamente difícil acreditar que mais alguém neste exército faria algo honesto. É claro que é, respondeu Sadeias. Você tem nos olhado de cima como um homem pisando sobre uma única folha de papel, mas que se considera tão no alto que enxerga por vários quilômetros. Bem, acho que aquele livro de Gavilar é creme, e os códigos são mentiras que as pessoas fingiam seguir para que pudessem acalmar suas consciências atrofiadas. Da nação, minha própria consciência é atrofiada. Mas não quero ver você caluniado por essa tentativa idiota de matar o rei. Se você quisesse matá-lo, teria simplesmente queimado os olhos dele e pronto. Sadeias tomou um gole do seu vinho violeta fumegante. O problema é que Elhokar ficou insistindo nessa maldita correia, e as pessoas começaram a comentar, já que ele estava sob sua proteção. E vocês saíram cavalgando daquele jeito. Só o pai das tempestades sabe como eles podem pensar que você tentaria assassinar Elhokar. Você mal consegue matar Parshindianos hoje em dia. Sadeias enfiou um pequeno pedaço de pão torrado na boca. Então, começou a se afastar. Dalinar pegou-o pelo braço novamente. Eu estou em dúvida com você. Não devia tê-lo tratado como tratei nesses últimos 6 anos. Sadeias revirou os olhos, mastigando o pão. Não foi só por você. Enquanto todo mundo pensasse que você estava por trás disso, ninguém descobriria quem realmente tentou matar Elhokar. E alguém tentou, Dalinar. Não engulo 8 gemas rachando em um combate. Só a correia teria sido uma maneira ridícula de tentar assassinato, mas com uma armadura fractal enfraquecida, quase acredito que a chegada surpresa do demônio do abismo também foi orquestrada. Mas não tenho ideia de como alguém conseguiria fazer isso. E aquela conversa sobre alguém tentando me incriminar? Perguntou Dalinar. Foi mais para dar aos outros assunto para fofocas enquanto tento descobrir o que realmente aconteceu. Sadeias olhou para a mão de Dalinar no seu braço. Pode me soltar? Dalinar o largou. Sadeias pousou o prato, ajeitou a túnica e estirou poeira do ombro. Ainda não desisti de você, Dalinar. Provavelmente vou precisar de sua ajuda antes do fim disso tudo. Mas preciso dizer que ultimamente não sei o que pensar de você. Essa conversa sobre querer abandonar o pacto de vingança. É verdade? Mencionei essa opção confidencialmente a Elhokar, explorando opções. Então sim, é verdade se quer saber. Estou cansado dessa luta. Estou cheio dessas planícies, de estar longe da civilização, de matar Parshindianos um punhado de cada vez. Contudo, desisti de recuar. Em vez disso, quero vencer. Mas os grão-príncipes não me escutam. Acham que estou tentando dominá-los com algum truque elaborado. Sadeias achou graça. É mais fácil você socar um homem na cara do que apunhalá-lo pelas costas. Você é abençoadamente direto. Seja meu aliado, pediu Dalinar. Sadeias estacou. Você sabe que não vou traí-lo, Sadeias, disse Dalinar. Você confia em mim como os outros nunca confiarão. Tente fazer o que andei pedindo que os outros grão-príncipes fizessem. Ataque platôs comigo. Não vai funcionar, disse Sadeias. Não há motivo para levar mais de um exército em uma investida. Já deixo metade das minhas tropas para trás. Não há espaço para manobrar com um número maior. Sim, mas pense bem. E se tentássemos novas táticas? Suas equipes de ponte são rápidas. As minhas tropas são mais fortes. E se você invadisse rapidamente um platô com uma força de vanguarda para conter os Parshindianos, você poderia segurar a posição até que minhas forças mais poderosas, nas mais lentas, chegassem. Sadeias parou para pensar. Poderia significar uma espada fractal, Sadeias. Os olhos dele tornaram-se famintos. Sei que já lutou com fractários Parshindianos, disse Dalinar, aproveitando o tema. Mas perdeu. Sem uma espada, está em desvantagem. Fractários Parshindianos tinham o hábito de escapar depois de entrar em batalhas. Lanceiros comuns não conseguiam matar um deles, naturalmente. Era preciso um fractário para matar um fractário. Já matei 2 no passado, mas não costumo ter a oportunidade porque não consigo chegar nos platôs rápido o bastante. Você consegue. Juntos, podemos ganhar com mais frequência. E eu posso conseguir para você uma espada.
Podemos fazer isso, Sadeias, juntos, como nos velhos tempos. Os velhos tempos, disse ele distraído. Gostaria de ver Espinho Negro em batalha novamente. Como dividiríamos as gemas coração? 2/3 para você, propôs Dalinar, já que seu número de investidas bem-sucedidas é o dobro do meu. Sadeias pareceu pensativo. E as espadas fractais? Se encontrarmos um fractário, Adolin e eu o enfrentaremos. Você fica com a espada. Ele levantou um dedo, mas eu fico com a armadura. Para o meu filho Renarin. O inválido? Que diferença faz para você? Disse Dalinar. Você já tem armadura. Sadeias, isso poderia significar vencer a guerra. Se começarmos a trabalhar juntos, podemos incluir os outros e preparar ataques de grande escala. Raios, talvez nem precisemos disso. Nós dois temos os maiores exércitos. Se pudermos encontrar uma maneira de pegar os parchindianos em um platô grande o bastante, com o grosso das nossas tropas, cercando-os para que não possam escapar, talvez sejamos capazes de causar dano suficiente às forças deles para colocar um fim nisso tudo. Sadeias digeriu a ideia, então deu de ombros. Muito bem, mande-me os detalhes por um mensageiro, mas faça isso depois. Já perdi tempo demais do banquete desta noite.